Para minha filha Beatriz, deixo a totalidade do meu patrimônio, avaliado em 12 milhões de reais, sujeito a uma condição específica. Ela deve se submeter a um exame de DNA para provar que é minha filha biológica. O doutor Marcelo leu o insulto final do meu pai sem levantar os olhos do papel timbrado. Do outro lado da mesa de mogno maciço, minha irmã Sabrina não parecia triste. Ela riu. Ela realmente gargalhou. Sacou o iPhone de última geração, apertou para gravar e apontou a câmera direto para o meu rosto, esperando meu colapso emocional. Minha mãe, Clarice, cobriu a boca num choque fingido, digno de uma novela das 8, mas eu vi seus olhos escaneando os documentos, já calculando como gastar o dinheiro que ela achava que eu estava prestes a perder. Elas pensaram que aquele era o momento da minha destruição. Viram-me tremendo e presumiram que eu estava aterrorizada com a verdade. Mas por baixo da mesa, minhas mãos estavam firmes. Eu não tremia de medo. Eu tremia porque sabia algo que elas não sabiam. Não era eu quem estava entrando numa armadilha. Eram elas. Antes de eu mostrar o pedaço de papel que destruiu a vida da minha mãe, em 3 segundos, deixe um comentário. De que cidade você está acompanhando essa história? E você já teve um segredo capaz de implodir sua família inteira? Doutor Marcelo, gaguejei, deixando minha voz falhar o suficiente para parecer patética. Podemos resolver isso sem o teste? Eu não quero arrastar o nome do papai na lama. Afundei na cadeira de couro, abraçando meu próprio corpo como uma criança assustada. Para elas, eu parecia uma mulher à beira de perder tudo. Elas viam uma fracassada de 30 anos que passou os últimos 5 anos limpando vômito e trocando fraldas geriátricas. Elas não viam a Beatriz, a perita contábil forense, que passou uma década auditando empresas de fachada e caçando bens ocultos para a Receita Federal e investigações da Polícia Federal. Elas viam a máscara, não a auditora. Sabrina soltou um riso anasalado, um som agudo e feio na sala silenciosa do escritório na Avenida Paulista. Ah, por favor. Agora ela se importa com o nome do papai. Você só está apavorada porque sabe a verdade. Você é um erro genético, Bia. Um investimento ruim que o papai finalmente decidiu dar baixa. Olhei para minha mãe, implorando com os olhos. Mãe, por favor, não precisamos fazer isso. O espólio vale 12 milhões. Vamos concordar em dividir em 3 partes. Queimamos o pedido do teste. Todas saímos daqui com 4 milhões de reais. É o suficiente para todo mundo viver bem. Era a isca perfeita. Ofereci segurança. Ofereci uma vitória garantida. Uma pessoa racional teria aceitado o dinheiro, mas eu não estava lidando com pessoas racionais. Eu estava lidando com narcisistas que passaram décadas construindo um trono sobre as minhas costas. É o que chamamos na minha área de custo irrecuperável da ganância. Não era mais apenas sobre o dinheiro. Por 30 anos, Clarice e Sabrina investiram tudo em uma narrativa específica, a de que elas eram a realeza desta família e eu era a serva. Aceitar um acordo, aceitar uma parte igual, significaria admitir que eu estava no nível delas. Significaria liquidar o ego delas, e esse era um custo que elas simplesmente não podiam pagar. Elas não queriam apenas ganhar, elas precisavam que eu perdesse. Clarice olhou para mim e por um segundo vi a ganância guerreando com a cautela. Então, ela se inclinou para Sabrina. Sussurrou alto o suficiente para o microfone de conferência na mesa captar, mas baixo o suficiente para achar que eu não ouviria. Assine. O Jaime estava com a perna engessada no hospital por 6 semanas no mês em que ela foi concebida. É fisicamente impossível que ela seja dele. Ela está blefando. Essa era a carta na manga dela. Uma memória falsa, um fato biológico que ela convenceu a si mesma ser verdade para conseguir dormir à noite. Ela não estava apostando. Na mente dela, o jogo já estava ganho. Clarice endireitou a postura, o rosto endurecendo numa máscara de superioridade. Absolutamente não. Os desejos do seu pai foram claros. Ele queria que sua família biológica herdasse. Se você não é dele, você não merece um centavo. Rejeitamos sua oferta. Então, o que vocês querem? Perguntei, olhando para as minhas mãos para esconder o cálculo frio nos meus olhos. Queremos uma estipulação, disse Sabrina, inclinando-se para a frente, os olhos brilhando com malícia. A vencedora leva tudo. Se o teste de DNA provar que você não é filha do papai, você fica com 0.
Você sai da casa imediatamente. Você nos deixa em paz para sempre. E os 12 milhões vêm para nós. O Dr. Marcelo me olhou por cima dos óculos. Beatriz, você entende o que elas estão pedindo? Se você assinar isso e o teste der negativo, você sai sem nada. Respirei fundo, tremendo propositalmente. Se é isso que é preciso para provar que sou filha dele, tudo bem, eu assino. O Dr. Marcelo digitou a cláusula adicional. O zumbido da impressora no canto era o único som na sala. Ele deslizou o papel pela mesa de mogno. Clarice assinou com um floreio teatral. Sabrina assinou com um garrancho agressivo e pontiagudo. Peguei a caneta. Minha mão tremia, mas não de medo. Era a vibração de uma armadilha se fechando. Assinei meu nome. Está feito, disse Clarice, estendendo a mão para a pasta. Agora, quando podemos agendar esse laboratório? Coloquei a caneta na mesa. O teatro acabou. Parei de me curvar. Parei de tremer. Levantei a cabeça e, pela primeira vez naquele dia, deixei que vissem meus olhos reais. O doutor. Marcelo pressionou seu carimbo de cartório no documento. O baque ecoou nas paredes de vidro como um martelo de juiz batendo na sentença. O contrato era legal, vinculante, irreversível. Enquanto a tinta secava, olhei para Sabrina do outro lado da mesa. Ela estava checando seu reflexo na tela escura do celular, ajustando uma mecha de cabelo. Ela parecia perfeita, descansada, cara. Parecia alguém que passou os últimos 5 anos em Trancoso e nas Maldivas, curando um feed de retiros espirituais e good vibes, enquanto eu me afogava num mar de antisséptico e fluidos corporais. Dizem que não se pode colocar um preço no dever familiar. Eu discordo. Como perita contábil, eu coloco preço em tudo. Fechei os olhos por um segundo e o cheiro me atingiu. Não o couro do escritório de advocacia, mas o fedor fantasma de água sanitária e decadência que havia grudado na minha pele por 1800 dias. Lembrei-me dos alarmes às 3 da manhã para virar meu pai na cama, para que ele não tivesse escaras. Lembrei-me do som da bomba de alimentação enteral, um clique mecânico rítmico que se tornou a trilha sonora da minha insônia. Lembrei-me de como ele gritava comigo quando a demência tomava conta, me chamando de ladra, de estranha, de fardo, enquanto eu limpava o vômito do queixo dele. Onde estava Clarice nessa época? Estava em seminários de bem-estar em Alto Paraíso, gastando a aposentadoria do papai em cura com cristais para proteger sua energia da doença dele. Onde estava Sabrina? Postando fotos antigas de filhinha do papai no Instagram para ganhar likes, legendando com emojis de coração, enquanto eu discutia com os planos de saúde sobre o custo das fraldas geriátricas e home care. Elas me olhavam agora, com meus ombros caídos, coque bagunçado e olheiras profundas, e viam derrota. Viam uma mulher que desperdiçou seus melhores anos sendo empregada. Elas não entendiam que eu não estava apenas limpando a sujeira. Eu estava auditando a sujeira. Eu não pedi demissão do meu cargo de auditora sênior numa das maiores firmas de consultoria do país porque eu era mole ou porque não tinha nada melhor para fazer, como o papai gostava de dizer aos vizinhos. Eu pedi demissão porque sabia que, se eu não estivesse lá para vigiar o dinheiro, Clarice teria drenado as contas antes mesmo que o câncer o levasse. Eu fiquei para proteger o ativo. Fiquei porque sabia que um dia esse momento chegaria. Olhei para minha mãe. Ela estava sorrindo agora, uma expressão pequena e tensa de vitória. Ela achava que tinha acabado de garantir sua aposentadoria de luxo. Achava que os anos de negligência, os anos me tratando como ajuda contratada que ela não precisava pagar, estavam prestes a compensar. Elas não sabiam que, cada vez que zombavam de mim por ser solteira, por morar naquela casa, por não ter vida social, eu adicionava uma linha num livro Razão Mental. Cada insulto era um débito, cada aniversário esquecido eram juros compostos. Esses 12 milhões de reais não eram um presente, não eram sorte grande, eram pagamento retroativo, eram verbas rescisórias, eram a fatura por 5 anos de escravidão, e eu estava finalmente pronta para cobrar. Doutor Marcelo, eu disse, minha voz perdendo o tremor, alisando-se no tom frio e profissional que eu usava ao depor em casos de fraude federal. Eu não preciso de 7 dias. Clarice franziu a testa, a confusão piscando por trás dos olhos. O que você quer dizer?
Quero dizer que não preciso de uma semana para fazer um teste de DNA, disse eu, enfiando a mão na minha bolsa tote surrada. Eu me preparei para isso. Meti a mão na bolsa, mas não tirei um lenço para enxugar as lágrimas. Tirei um envelope pesado, cor creme, selado com fita de segurança vermelha. Deslizei-o pela mesa de mogno até que parasse diretamente na frente do Dr. Marcelo. Doutor, disse eu, minha voz firme e desprovida do tremor que fingia há 5 minutos. Este é um laudo de um laboratório de genética certificado, com firma reconhecida esta manhã às 8h, em cartório. Contém uma análise genética abrangente, comparando meu DNA, o DNA da Sabrina e as amostras post-mortem retiradas do meu pai durante a autópsia. O Dr. Marcelo olhou para o envelope, depois para mim. Ele viu a mudança. Os ombros caídos sumiram. O medo sumiu. Ele pegou o envelope, cortou o selo com seu abridor de cartas e tirou os documentos. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. O sorriso de Clarice vacilou. Sabrina baixou o celular ligeiramente, a testa franzida em confusão. Elas esperavam que ele descartasse aquilo, que me dissesse que eu estava desesperada. O Dr. Marcelo leu a primeira página, virou para a segunda. Então, lentamente, tirou os óculos de leitura e olhou para minha mãe. Não era um olhar de simpatia. Era um olhar de horror profissional. Aquele olhar foi toda a validação que eu precisava. Agora, disse eu, levantando-me, deixe-me mostrar o que ele está lendo. Tirei meu laptop da bolsa e conectei ao cabo HDMI no centro da mesa. A tela grande na parede piscou ganhando vida. Slide 1, anunciei. A tela exibiu um gráfico de barras simples. Sujeito A, Beatriz, 99, 998% de compatibilidade paterna com Jaime. Eu sou a filha biológica do Jaime, disse eu, olhando diretamente para Sabrina. O teste que vocês exigiram, eu passei. O erro genético. Não fui eu. Clarice soltou o ar, um som agudo e fino. Ela achava que estava segura. Achava que o pior cenário era dividirmos o dinheiro. Ela tinha esquecido o contrato que acabara de assinar. A vencedora leva tudo. Mas o papai não queria apenas saber se eu era dele. Continuei, clicando na próxima tecla. Ele queria garantir a linhagem. Então, como procuradora dele para assuntos médicos, autorizei uma comparação familiar completa. Slide 2. O gráfico na tela despencou. Sujeito B, Sabrina. 0% de compatibilidade paterna com Jaime. Sabrina deixou o celular cair. Ele bateu na mesa com um estalo seco. O que é isso? Sussurrou Clarice, o rosto drenando de cor até parecer uma figura de cera. Isso é falso. Você forjou isso. Oh, doutor. Marcelo está segurando o original certificado, respondi friamente. E já que você estava tão confiante sobre a perna quebrada do papai, vamos falar sobre onde o papai realmente estava há 30 anos. Ele estava em tração, sim. Mas você estava fazendo turnos extras noturnos como recepcionista na clínica. Cliquei na tecla final. Slide 3. 2 fotos apareceram lado a lado. À esquerda, uma foto espontânea de Sabrina tirada do Instagram dela. À direita, a foto de crachá de um homem de um diretório hospitalar, datada de 1995. Doutor Juliano Campos, o antigo chefe da mamãe. A semelhança não era apenas próxima. Era inegável. Os mesmos olhos encapuzados, o mesmo queixo fraco, o mesmo nariz ligeiramente torto que Sabrina gastou R$25.000 tentando consertar com preenchimentos e rino. Acontece, disse eu, minha voz preenchendo o silêncio morto da sala, que a biologia não liga para a sua narrativa, mãe. A Sabrina nunca foi uma Albuquerque. Nunca foi. E de acordo com o documento que vocês acabaram de me forçar a assinar, ela não herda absolutamente nada. Tudo bem, disse Clarice, a voz tremendo com uma mistura de raiva e pânico. Ela empurrou a pasta para longe como se fosse radioativa. Fique com o espólio. Fique com a casa. Fique com as ações. Eu não me importo. Ela endireitou a coluna, alisando a frente de sua blusa de grife, tentando remontar a máscara da viúva de luto. O seguro de vida é separado. É um pagamento de R$5 milhões e eu sou a única beneficiária nomeada. O testamento não toca nisso. Nem esse seu projetinho de feira de ciências ridículo.
Ela olhou para o Dr. Marcelo, desesperada por validação. Diga a ela, Marcelo, o seguro é meu. O Dr. Marcelo não respondeu. Ele estava olhando para mim. Soltei uma risada baixa e sem humor. Era o som de uma auditora forense assistindo a um CEO tentar triturar documentos enquanto a Polícia Federal já está no saguão. Vocês ainda não entenderam, não é? Perguntei, recostando-me na cadeira. Vocês acham que o papai pediu esse teste de DNA porque duvidava de mim? Mãe, o papai sabia que eu era dele. Ele via o próprio rosto no espelho toda vez que olhava para mim. Ele não exigiu esse teste para provar quem eu era. Ele exigiu para provar quem você é. Os olhos de Clarice se estreitaram. Do que você está falando? O acordo pré-nupcial, disse eu. Eu li. Papai não podia se divorciar de você enquanto estava vivo, porque o acordo que vocês assinaram há 30 anos não tinha cláusula de infidelidade. Se ele te deixasse, você teria levado metade da empresa e a casa. Ele estava preso. Então, ele construiu um cavalo de Troia. Toquei na tecla do laptop novamente. Um novo documento apareceu na tela. Era uma cópia digitalizada da apólice de seguro de vida, datada de 1994. Papai não atualizou o testamento para me machucar, expliquei. Minha voz clínica. Ele fez isso para criar um gatilho legal pós-morte. Veja a seção 8, parágrafo C. É uma cláusula padrão de torpeza moral, comum em apólices de alto valor dos anos 90. Se o beneficiário principal for comprovado ter se envolvido em práticas enganosas relativas à estrutura fundamental da união doméstica, especificamente fraude de paternidade ou falsidade ideológica, a apólice é anulável. Clarice levantou-se, os nós dos dedos brancos contra a mesa. Você não pode provar que isso se aplica aqui. Isso leva anos de litígio na justiça. Levaria, concordei. Se eu já não tivesse enviado por e-mail o laudo do laboratório e a análise de DNA suplementar para a unidade de investigações especiais da seguradora às 8h05 desta manhã. A cor sumiu do rosto de Clarice tão rápido que pensei que ela fosse desmaiar. Eu sinalizei o pedido de indenização como fraude. Mãe, disse suavemente. O pagamento está congelado. Ninguém vai colocar a mão nesses 5 milhões hoje ou amanhã. Talvez, nunca. Você denunciou sua própria mãe, ela sussurrou. Eu denunciei um crime, corrigi. Tentar reivindicar um benefício conjugal enquanto oculta fraude de paternidade pode ser enquadrado como estelionato neste estado, especialmente quando a soma ultrapassa valores altos. Então aqui está sua situação. A seguradora vai abrir uma sindicância. Eles vão pedir esses registros judicialmente. Vão entrevistar a família do Dr. Juliano. E se você brigar por isso, você não vai apenas perder o dinheiro. Você corre o risco de ir para a cadeia. Deslizei uma única folha de papel pela mesa. É um termo de renúncia de interesse. Ou, disse eu, você assina isso. Você abre mão da sua reivindicação à apólice de seguro. O dinheiro vai para o beneficiário contingente, a única filha biológica, eu. A investigação para. Você sai sem nada, mas você sai livre. Clarice olhou para a renúncia como se fosse uma armadilha, porque era. O doutor, Marcelo não ofereceu nada além de silêncio, e Sabrina estava sentada rígida, olhos fixos na parede, como se já tivesse desligado do mundo. A sala parecia menor a cada respiração. Aquilo não era mais uma briga de família. Era a alavancagem, e eu era quem estava segurando a alavanca. Assine, disse eu, ou eu ligo para o investigador de volta e digo que você está contestando. A assinatura dela saiu trêmula e relutante, a caneta arranhando como uma rendição. Ela deslizou o papel em minha direção com as mãos trêmulas, de repente parecendo menos com a mulher que governava a casa e mais com alguém sendo forçada a sair dela. Vou aceitar a escritura agora, disse eu, guardando a renúncia. O doutor, Marcelo me entregou o arquivo da propriedade. Não pesava nas minhas mãos. Parecia final. Acabamos, disse eu, virando-me para a porta. Vocês têm 24 horas para desocupar o imóvel. Qualquer coisa deixada para trás será doada, e eu vou trocar as fechaduras. Sinceramente pensei que esse fosse o fim, que a lei e a lógica tivessem fechado a porta. Mas o momento mais perigoso com um narcisista não é quando você tira o dinheiro dele, é quando você tira a máscara. Sabrina se moveu tão rápido que mal registrei. Num segundo ela estava parada,
No outro estava bloqueando a saída, costas contra o vidro, olhos arregalados e assustadoramente brilhantes. Você acha que pode simplesmente ir embora? Ela sussurrou. Aquele pico, a oscilação de pânico para a fúria, tem um nome na psicologia: explosão de extinção. Quando o controle para de funcionar, a pessoa não se acalma. Ela escala, ela não negocia, ela queima tudo. Saia da frente, disse eu, apertando o aperto na minha bolsa. Não. Então ela sorriu, frio, deliberado, como alguém se comprometendo com o dano. Ela criou o caos de propósito, derrubando vasos, jogando papéis, fazendo a sala parecer um cenário de violência. Então levantou o celular e abriu uma live. Socorro! Alguém chame a polícia, pelo amor de Deus! Ela gritou, elevando a voz num terror perfeito. Minha irmã está me atacando. Ela forjou o testamento. Ela está machucando a mamãe. Ela virou a câmera para mim, para milhares de seguidores ao vivo. Eu parecia exatamente a vilã. Silenciosa, parada ali com uma bolsa, sem reagir. Sabrina enquadrou a bagunça. Sua aparência desgrenhada, os itens quebrados construindo uma história em tempo real. Os comentários inundaram a tela. A indignação se multiplicava a cada segundo. Ela não estava apenas tentando me impedir de sair. Ela estava tentando apagar meu futuro, meu emprego, minhas credenciais, minha reputação. Porque se ela não podia ficar com a casa, ela se contentaria em arruinar a pessoa que podia. Eu não tentei pegar o celular. Não gritei. Assisti à performance dela da mesma forma que um auditor assiste alguém destruir documentos que já foram salvos na nuvem. Então, eu cortei o teatro. Quieta, precisa. Sabrina, olhe para cima. Ela continuou chorando e gritando. Olhe para cima, repeti, apontando para o canto perto do teto. Uma pequena câmera dome estava lá, quase imperceptível, exceto pela luz vermelha constante. Você esqueceu onde estamos, disse eu. Esta é uma sala de depoimentos, com gravação de nível judicial, vídeo e áudio. Está rodando desde que entramos. O rosto dela drenou. O celular baixou 1 centímetro e na live dela, o tom mudou. As pessoas começaram a perguntar por que havia uma câmera de segurança, por que eu não estava revidando, por que a história dela não batia com a minha imobilidade. Virei-me para o Dr. Marcelo. Você fez a ligação? Liguei para o 190 no momento em que as coisas escalaram. Ele disse que eles já estão no prédio. Elevador subindo. Sabrina tropeçou para trás tentando salvar a situação. Eu vou apagar. Vou encerrar a live. Você não pode apagar o backup do servidor, disse eu. E você não pode apagar o que todo mundo acabou de assistir. As portas se abriram. 3 policiais militares entraram e absorveram a cena instantaneamente. A bagunça, a histeria, o celular ainda transmitindo e eu parada imóvel com as mãos visíveis. O oficial responsável perguntou o que estava acontecendo. O doutor. Marcelo não hesitou. Apontou para Sabrina. Ela depredou meu escritório, tentou agredir a irmã e está fazendo uma falsa comunicação de crime em uma transmissão ao vivo. Tenho as imagens de segurança prontas para entrega. Sabrina tentou mudar a narrativa. Choro, lágrimas, alegações. Mas os policiais não estavam focados na performance dela. Estavam focados no dispositivo na mão dela ainda transmitindo. Senhora, abaixe o celular. Sou uma vítima. Ela gritou agudamente. Meus seguidores estão vendo. Ótimo, pensei. Deixe que vejam. Eles removeram o celular, viraram-na e a algemaram. Os cliques das algemas foram altos o suficiente para a live captar. Os comentários detonaram em simpatia reversa, colapsando no esporte favorito da internet, voltar-se contra um mentiroso. Enquanto a levavam para fora, chorando de verdade agora, me aproximei do policial que segurava o celular e tirei um último papel da minha bolsa. Policial, enquanto vocês processam a falsa comunicação de crime e a agressão, pode entregar isso também. Entreguei a ele a notificação de despejo. Ela e a mãe são intrusas na minha propriedade. Quero que sejam removidas imediatamente. 24 horas para retirar pertences pessoais, com supervisão policial. Ele leu uma vez e assentiu. Vamos cuidar disso. Inclinei-me em direção ao celular na mesa, ainda quente, ainda ao vivo, e falei calmamente, apenas para a audiência. Transmissão encerrada.
Então encerrei a live. Clarice não saiu como uma rainha. Saiu escoltada, agarrando sua bolsa, implorando alto sobre sua idade, seu desamparo, sua história de não ter para onde ir, qualquer coisa que pudesse recuperar o controle. Eu não assisti. Não senti culpa. Senti o que se sente quando uma longa auditoria finalmente fecha. Exausta, mas satisfeita que os números finalmente bateram. Dirigi de volta para a casa, aquela que eu mantive enquanto elas me tratavam como uma invasora, e entrei no silêncio. Sem gritos, sem exigências, sem críticas, apenas quietude. Na mesa da cozinha, abri meu laptop. A transferência da herança ainda não tinha caído, mas a notificação da divisão de fraudes da seguradora sim. Investigação pendente. Bom o suficiente. Então abri a planilha que mantive por 5 anos. Custos de cuidados do papai, cada hora de trabalho, cada conta, cada indignidade com um valor de mercado atribuído. Total, R, 1.500.000,00. Encarei o número. Então olhei ao redor da casa quitada que finalmente era legalmente minha. Destaquei a coluna e apertei delete. Livro razão limpo, rompimento limpo. Elas pensaram que eu era a empregada. Esqueceram que a empregada guarda as chaves de todos os quartos e agora eu era a única que restava do lado de dentro. Se você já teve que se tornar o vilão na história de alguém apenas para sobreviver à sua própria, compartilhe isso.